Reverendo Diácono Sandoval, estimados irmãos e irmãs aqui presentes ou que nos acompanham pela Cacau FM, também pelas redes sociais da paróquia. Estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, e este tempo comum que é comum apenas no nome, mas acho extraordinário porque nos orienta o modo que nós devemos viver como cristãos. Durante todo esse tempo comum, que perdura durante 34 semanas, a igreja vem nos apresentando Jesus como nosso modelo. E como nós, hoje, em pleno século XXI, no ano de 2026, podemos ser discípulos de Jesus. A palavra de Deus hoje nos fala de algo muito importante, das dificuldades que o discípulo enfrenta na missão, quando ele se propõe a viver aquilo que é próprio do discípulo. E o que é próprio de nós, discípulos? É próprio de cada um de nós testemunhar Jesus no mundo. Hoje, infelizmente, nós vivemos a fé de uma maneira muito isolada. Por mais que participemos da comunidade, por mais que participemos de pastorais, grupos e movimentos, ainda dentro de nós tem aquela tentação de viver uma fé apenas intimista, uma fé apenas para dentro de nós. Eu creio no Senhor, eu rezo, eu vou à missa e está tudo bem. Só que se a minha participação na comunidade, se a minha oração não me leva a testemunhar Jesus no dia a dia da minha vida, nós estamos vivendo o discipulado de maneira errada. Para nós compreendermos melhor as leituras que hoje nos são propostas, devemos voltar a alguns versículos do Evangelho. Nós estamos lendo o capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 26, quando Jesus começa a dizer para seus discípulos e para nós: não tenhais medo dos homens. Só que para entendermos por que Jesus diz hoje para nós, não tenhais medo, precisamos voltar 2 versículos. O versículo 24, neste versículo 24, Jesus vai dizer para os discípulos: o servo não é maior do que seu mestre. E depois ele vai dizer: se os homens perseguiram a mim, também vos perseguirão. Jesus está anunciando para os discípulos e para cada um de nós que a missão de testemunhá-lo ao mundo nunca foi e nunca será fácil. E nós sabemos bem disso. Como é difícil falar de Deus para o outro. Mas mais difícil do que falar de Deus, é difícil, meus irmãos e irmãs, colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Porque nós somos marcados pelo pecado. Nós vivemos ainda a consequência daquele pecado de Adão e Eva. E muitas vezes o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da nossa missão de testemunhar Cristo. Mas Jesus vai dizer para os discípulos: a missão é árdua, é difícil. Mas contemplaremos também nessa leitura, nas leituras de hoje, que apesar da dificuldade na missão, nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados de Cristo. E tudo que nós vivemos na nossa vida faz parte do projeto de Deus para nós. E mais ainda, não só para nós, faz parte do projeto de Deus para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. A liturgia de hoje nos convida a ampliar a nossa visão. Muitas vezes olhamos a nossa vida como algo isolado. Muitas vezes vivemos dificuldades, problemas, perseguições durante a missão e nos vitimizamos: estou sofrendo por isso ou por aquilo outro, alguém está me isolando, me abandonando. E esquecemos de olhar que esta dificuldade, este desafio que se impõe na missão, faz parte de um projeto maior, o projeto de salvação de Deus. Jesus começa dizendo para nós: não tenhais medo dos homens, pois nada há de coberto que não seja revelado. Por que Jesus pede para não termos medo? Medo de quê? Aqui os discípulos estavam prestes a ir pela primeira vez sozinhos anunciar Cristo, o Evangelho. Até então, Jesus estava caminhando com os discípulos. Depois daqui, Jesus vai enviá-los 2 a 2 em missão.
E certamente eles tinham medo, porque imaginem vocês, acompanharem um mestre e depois, é como se nós, quando nós concluímos, né, uma faculdade, que ali os professores nos orientando, nos ajudando, e aí quando formamos, ficamos naquela, e agora somos só nós. Nós somos responsáveis por fazer aquilo que os professores nos ajudavam a fazer, e agora sozinhos. Os discípulos se veem nessa situação. Eles estavam caminhando com Jesus, viram Jesus pregar, anunciar, e agora Jesus os envia sozinhos para uma missão. E eles sentem medo, mas Jesus os alerta: não tenhais medo. Contudo, não é só por isso que eles sentem medo. Eles sabem também, Jesus já prevê e já orienta eles, que eles passarão principalmente pelo martírio. Esses homens, os apóstolos, com exceção de São João Evangelista, todos eles foram martirizados. E Jesus já disse para eles, desde já: não tenhais medo da morte. Parece ser algo um pouco até maluco de Jesus dizer isso para nós. Não tenhais medo da morte. Sendo que é natural que nós sintamos medo da morte, porque a morte é a separação. Hoje, enquanto se liam as intenções, eu pensei até que fosse missa de finados, né? Tantas pessoas falecidas que nós rezamos nesta missa, inclusive o Monsenhor, pela alma do Monsenhor Sebastião, rezamos por tantas pessoas que já morreram. E a morte sempre é algo doloroso para nós, porque morte sempre é separação do contato físico, é separação da alma e do corpo, é separação, sempre será. E a separação sempre será dolorosa. E Jesus vai dizer para nós: não tenhais medo. Devemos compreender da seguinte forma: medo da morte, meus irmãos e irmãs, nós teremos esse sentimento de medo. Mas o que Jesus pede para nós é que não tenhamos esse medo de forma racional. Compreendamos que a vida neste mundo, ela sempre será passageira. Deus não nos criou para vivermos aqui. Então a morte para nós será uma certeza. Essa morte que o nosso corpo passa é só um momento, é só um instante. Logo passará. E quando ela vier, esta passagem nos levará para uma vida eterna. Jesus está dizendo para os seus discípulos que vale a pena dar a vida, gastar a vida por causa do reino de Deus. Vale a pena gastar a vida e dar a vida, passar pelos desafios desta vida, por amor a Cristo, ao Senhor. Porque aqueles que assim o fazem, estes que gastam sua vida por amor ao reino, que gastam sua vida testemunhando Cristo, estes alcançarão a vida eterna. Estes alcançarão a salvação. Passarão pela morte, mas a morte será apenas uma passagem. E então alcançarão a vida eterna. Por isso o Senhor nos anima hoje: não tenhais medo da missão. Não tenhais medo de testemunhar a verdade de Cristo, mesmo que para isso o mundo nos abandone, o mundo nos isole, o mundo nos mantenha, queira distância de nós. Não tenhais medo, porque Cristo sabe de todas as coisas e Ele nos dará forças suficientes e necessárias para vencermos estes desafios. Depois Jesus vai dizer para os discípulos: eu vos digo, na escuridão dizei à luz do dia. O que eu vos digo na escuridão, dizei na luz do dia. Essa passagem às vezes parece um pouco confusa para nós, mas se nós lembrarmos, em muitos evangelhos, até quando Jesus cura alguém, qual é a ordem que Jesus dá para a pessoa? Vá e não diga para ninguém que eu te curei. Jesus muitas vezes faz as coisas no escondimento, porque ainda não era a hora dele se revelar. Mas agora Jesus está dizendo para os seus discípulos: tudo o que eu vos anunciei na escuridão, agora precisa ser anunciado às claras. Vocês serão responsáveis por anunciar que Cristo é verdadeiramente o Messias, é o Filho de Deus enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. É missão nossa testemunhar isso ao mundo. É missão de cada batizado, não só dos padres, dos diáconos, mas de cada batizado, anunciar: Jesus é o nosso Salvador. Jesus é Deus que veio ao mundo para nos salvar, morreu na cruz e ressuscitou, está vivo, aguardando o dia que nós também possamos estar com Ele na glória eterna. Essa missão, meus irmãos, ela não pode ser vivida apenas da boca para fora. Muitas vezes a gente vem para a igreja e parece que a gente é só cristão, que a gente é cristão apenas quando está na igreja. E Cristo hoje nos pede para fazermos de modo diferente. Ser cristão na igreja, mas principalmente ser cristão fora da igreja.
Será que no nosso trabalho, em casa, na família, no convívio ordinário da nossa vida, as pessoas percebem Cristo em nós? Será que as pessoas, mais do que ouvir a nossa voz falando de Jesus, as pessoas percebem a nossa ação testemunhar, exalar o bom odor de Cristo? É isso que nós devemos nos perguntar. Não adianta só falar de Jesus, é preciso viver o Evangelho. Santo Antônio dizia isso: anunciai o Evangelho, se necessário usem palavras. Nós não precisamos anunciar Cristo apenas com palavras, mas principalmente com a vida, porque é o nosso testemunho que vai arrastar as pessoas para Cristo. Nós ouvimos depois Jesus dizer que é nossa missão proclamar sobre os telhados a todos esta graça do Evangelho, a boa nova da salvação por meio de Cristo. E aí ele vem dizer algo interessante: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O que Jesus está dizendo para nós? Não precisamos ter medo mais uma vez de morrer, de dar a vida pelo Evangelho, porque o homem pode apenas matar este corpo, e esse corpo é perecível. Haveremos de morrer de qualquer jeito mesmo. Então não precisamos ter medo de gastar a nossa vida. Naquela época, muitas pessoas eram mortas, eram martirizadas, porque professavam a fé em Jesus Cristo. Ainda hoje vivemos essa realidade. Quantas pessoas, não aqui no Brasil, mas em outros países, que a fé cristã é proibida e é perseguida, quantas pessoas ainda são mortas porque creem em Jesus Cristo? Mas o martírio não está distante de nós. Ainda hoje, aqui em nosso país, podemos não viver o martírio de sangue, mas vivemos o martírio, meus irmãos e irmãs, do isolamento, do cancelamento das redes sociais, da raiva, do ódio. Nós vivemos este martírio diariamente aqui em nosso país, porque muitas pessoas não concordam com a nossa fé e com os nossos valores. Jesus dizia para os discípulos: não tenhais medo desta morte, não tenhais medo deste martírio. E diz para nós hoje que nós também não podemos cair na tentação de negar Cristo por causa das pessoas que nos perseguem. Ele vai dizer isso no final, mais uma vez: não tenhais medo, porque aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Nós não podemos temer e nem ter vergonha de testemunhar Jesus, de dizer no que cremos, de defender a família, defender a vida desde a concepção até a sua morte natural, defender os nossos valores cristãos. Não podemos ter vergonha nem medo disso, porque se assim fizermos, se tivermos medo, se nós tivermos vergonha de testemunhar a verdadeira fé, a nossa fé, Deus também, Cristo nosso Senhor, terá vergonha de nós quando estivermos diante dele na glória eterna. E dirá para nós: não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Nós não queremos ouvir isso do Senhor quando nós passarmos pela morte. E se nós não quisermos ouvir isso, precisamos aqui testemunhar Jesus. E aqui algo muito sério, meus irmãos e irmãs. O testemunho de Cristo é necessário para a nossa salvação. Não adianta dizer apenas Senhor, Senhor com os lábios e não testemunhar Jesus com a nossa vida. É preciso viver aquilo que o Senhor nos ensina. Não é fácil, mas o Senhor disse para nós: eis que estarei convosco até o último dia deste mundo. Estarei convosco. Deus não nos abandona. E prova disso é aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias. Jeremias é um profeta que é a imagem de Cristo, porque Jeremias é aquele que é enviado por Deus, é chamado pelo Senhor para uma missão, a missão de denunciar os pecados de Israel. Imaginem, Jeremias é tirado do meio do povo de Israel para poder ir para esse povo e dizer palavras duras que Deus manda Jeremias dizer. Dizer para o povo: vocês precisam se converter. Se vocês não se converterem, a ira de Deus cairá sobre vós. Se vocês não mudarem de vida, se vocês não deixarem de adorar outros deuses e passarem a adorar apenas ao Deus único, a Babilônia irá dominar vocês. O povo de Israel sofrerá as consequências do abandono da fé. O povo não queria ouvir essas palavras de Jeremias. O povo queria ouvir palavras dóceis e o profeta disse palavras duras.
Isso ainda é muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Muitas vezes vamos na igreja buscando apenas conforto para o nosso coração, buscando ouvir do padre, do sacerdote, apenas palavras doces, açucaradas. Mas a palavra de Deus não é apenas flores, tem também espinhos, tem também dureza. E o Senhor nos fala hoje, nos convida a viver um verdadeiro discipulado, e não um conto de fadas. O cristianismo nunca será um conto de fadas. Ser cristão nunca foi, nunca será fácil. Jeremias foi obediente a Deus e sofreu as consequências dessa obediência. Jeremias foi perseguido, foi abandonado, foi isolado. E aí podemos nos perguntar, como que Jeremias agiu a tudo isso? Assim como qualquer homem agiria. Ele teve medo, ele pensou em desistir, pensou em voltar atrás, mas o Senhor estava ali dizendo a ele: não desista, não tenhas medo, continue a anunciar, continue a falar, continue a testemunhar as minhas palavras. E Jeremias, embebido da força de Deus, não desistiu, não parou, mas continuou. Jeremias chega num momento de angústia extrema, pedir a Deus a morte. Senhor, tirai minha vida, eu não quero mais anunciar, porque só recebo perseguição, só recebo coisas ruins a partir das palavras que digo. E o Senhor, como um bom pedagogo, apenas dá o silêncio a Jeremias. Não diz nada. E no capítulo seguinte diz a ele: vai anunciar. É a única ordem que Deus dá depois que Jeremias pede a morte. Continua a anunciar. Devemos compreender, meus irmãos, que o anúncio é um projeto para a salvação da humanidade. Nós somos tão egoístas que ficamos pensando que a perseguição tem a ver com nossa pessoa. Às vezes a gente acha que o povo nos persegue, que nos maltrata por causa da palavra de Deus, por causa de nós mesmos. Não é por causa de nós, é por causa de Cristo. E isso tem um sentido. A perseguição, o isolamento, a dor tem um sentido. E que sentido é esse? Faz parte de um grandioso mistério de Deus. Faz parte, se nós perguntarmos por que Deus permite que homens sejam mortos para poder, por causa do testemunho do nome dEle. É um grandioso mistério, não sabemos, não temos respostas para isso. Mas sabemos que faz parte deste grandioso mistério de projeto de salvação de Deus para a humanidade. Faz parte encontrarmos Cristo, amarmos a Cristo, testemunharmos a Cristo, sermos perseguidos por causa do nome de Cristo e um dia chegarmos ao céu. Essa é a caminhada que devemos fazer. Durante os momentos difíceis de perseguição, de talvez isolamento, de abandono das pessoas, porque nós testemunhamos a Cristo, precisamos fazer como o salmista de hoje: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Suplicar a graça de Deus, pedir a sua misericórdia e, mais do que isso, pedir a sua força, que Ele nos impulsione a perseverar, a continuar, pois só chegará aos céus, ao reino dos céus, aquele que tiver a coragem de continuar caminhando. Quem parar pelo caminho, quem desistir, não alcançará a vitória. Nós precisamos continuar, seguir. A liturgia da palavra de hoje, antes de não quer nos assustar, não quer nos amedrontar, pelo contrário, quer inflamar o nosso coração para continuar seguindo, para continuar testemunhando Cristo, mesmo que nós passemos por dificuldades, por problemas, por situações difíceis. Na carta de São Paulo aos Romanos, nós ouvimos Paulo nos apresentar dois modelos: Adão e Jesus Cristo. Aqueles que Adão, o primeiro homem, o homem que desobedeceu a Deus, que viveu essa desobediência, que tomou do fruto proibido por Deus. E qual foi a consequência de Adão? A consequência para Adão foi justamente a morte. Porque, como o próprio Paulo nos diz, o salário do pecado é a morte. E não somente uma morte física, mas principalmente uma morte espiritual. Eu dizia no início desta homilia que a morte sempre será uma separação. Todas as vezes que nós pecamos, meus irmãos, nós morremos, porque há uma separação da nossa relação com Deus. E é por isso que nós precisamos nos confessar, precisamos buscar o sacramento da confissão, para que haja, por meio deste sacramento, uma ligação, uma religação
somos religados a Deus, somos mais uma vez restaurada a nossa santidade, graças a este grandioso mistério que é o sacramento da confissão. Deus restaura a nossa santidade e nos traz de volta a comunhão com Ele. E nós, quando permanecemos no pecado, permanecemos mortos espiritualmente. E Deus, Paulo, na carta de hoje, vai nos dizer que essa separação espiritual, o pecado, gera a morte eterna. Se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de vida, se nós permanecermos nesta vida mesquinha do erro e do pecado, dessa separação de Deus, quando chegar o dia da nossa morte, nós permaneceremos afastados de Deus, mas agora eternamente. Por isso, enquanto ainda temos tempo, olhemos para Cristo. Por causa dele veio a salvação. E Paulo vai nos animar. Se por causa de Adão chegou o pecado na nossa vida, bem maior é a graça de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz supera o pecado de Adão e nos garante a vida eterna. E por esta vida vale a pena lutar. Por esta vida vale a pena testemunhar Cristo. Porque a vida que nós temos aqui hoje, ela é passageira, passará. Mas a vida eterna, como o próprio nome diz, é eterna e nunca passará. Então, o que vale mais? Essa vida que é passageira ou a vida eterna? O que vale mais? Estar unido a Cristo na vida eterna ou perseverar nesta vida buscando satisfazer apenas as nossas vontades, os nossos desejos, afastado de Deus e no final da vida iniciarmos uma separação eterna de Deus? Escolhamos, pois, a vida em Cristo. Escolhamos seguir Jesus. Escolhamos testemunhar Jesus, para que Ele, quando chegar o nosso dia de nos apresentar a Ele, Ele possa dizer para nós: vinde, benditos do meu Pai, adentrai aquelas moradas que eu preparei para vós. Este é o desejo que temos no nosso coração. E se assim o desejamos, corramos, meus irmãos, lutemos para alcançar esta graça, porque o céu é para aqueles que têm coragem de testemunhar o Senhor, mesmo quando aparecem situações difíceis em nossa vida e também as perseguições. Assim seja. Amém.